Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do grupo 45 minutos para a gente falar de Série C do Campeonato Brasileiro, porque na manhã deste domingo o Santa Cruz foi até Brusque no interior catarinense e venceu, tá? 1-0, golzinho ali no final do Edson Miranda que garantiu aí 3 pontos importantíssimos na luta do Santa. Para a classificação ainda não entrou no G8, né, com o resultado, mas ficou ali na porta dos 8 melhores classificados para avançar para a próxima fase. Vamos falar muito desse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado com Gabriel Itajara, direção e trabalhos técnicos de Alan Roberto. Bom, estamos em live, então interaja conosco, tá? Vá aqui no chat, né, na aba do chat, mande sua mensagem, né, faça esse programa com a gente, diga aí a sua opinião, torcida do Santa, o que você achou aí dessa vitória heróica, né? Golzinho no final contra um time da parte de cima, mas o Santa no seu Christian de Souza Ball, né? Segura lá atrás, bolinha parada, acha um gol e com isso segue pontuando, né? Segue invicto, né? O Santa Cruz de Christian de Souza pontua todo jogo, marca todo jogo, né? E hoje mais uma vez conseguiu aí pontuar e trazer 3 pontos muito importantes. Gabriel Itajara, tudo bem com você? Vamos falar desse jogo a partir de agora. É isso, né, Gabriel? O Santa Cruz com com cada vez mais com a cara do seu técnico. E hoje foi uma vitória muito na estratégia, no estilo do seu treinador. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, nosso amigo Alan, que está aí nos trabalhos técnicos, e todos os amigos do chat que estão sempre acompanhando a gente aqui no 45. Grande vitória, como o título está aí, né? Vitória heróica, vitória de mudança de perspectiva do Santa Cruz. Eu acho que é pela primeira vez no campeonato que a gente pode falar mais tranquilo sobre pensar menos na luta contra o rebaixamento e pensar mais na consolidação da briga pelo G8, não na consolidação do time no G8, porque ainda não chegou, né? Nesse momento ainda está em nono, mas muda demais. E esse cara da foto, ele me poupou um trabalho enorme hoje, porque até aquele lance do Marquinhos, do chute que vira o escanteio, que é o gol, eu já estava criando argumentos para tentar conversar com o torcedor do Santa Cruz do como era um excelente empate para o Santa Cruz fora de casa contra um Brusque, que tinha vencido todas as 4 partidas que disputou jogando em casa, que é um time muito difícil, segundo colocado da competição, e e o Santa Cruz, mesmo aos trancos e barrancos, estava segurando um empate, e com seus problemas, gramado sintético, jogo 11 horas da manhã, fora de casa, e mesmo assim, veja, eu sabia que ali seria uma parada difícil. E aí o Edson Miranda me traz aí a possibilidade de eu não precisar usar nenhum desses argumentos, porque simplesmente muda o patamar do trabalho do Cristiano de Souza nessa Série C. Ele tem 10 jogos e não perdeu nenhuma. O único invicto do Campeonato Brasileiro da Série C é o treinador Cristiano de Souza. O Santa Cruz faz mais um gol de bola parada, quarto desde que chegou. Dois do Pedro Favela, um do Eurico, agora do Edson Miranda. Quarto cobrador diferente de bola parada, demonstra a força do trabalho do Cristiano de Souza nesse ponto, e é aí onde o Santa Cruz está conseguindo essa pontuação, e agora começa a observar o G8, então muito tranquilidade para esse momento do Santa Cruz, que fora de campo vai vivendo momentos mais conturbados, ainda não resolveu a questão de salário, né? Viajaram com pagamento de imagem, mas isso inclusive foi divulgado pela própria direção do clube, o que foi um pouco esquisito, né? O clube anunciou que pagou uma direito de imagem, mas aconteceu no Santa Cruz, tem essa curiosidade, mas o mais legal de tudo é a gente poder se livrar de algumas narrativas, né? Os jogadores continuam com salários atrasados, se perdesse seria um caminho de muita gente falar que perdeu por causa de salários atrasados, mas ganhou, vitória heróica, último minuto, Edson Miranda, um dos destaques da partida, acabou sendo muito importante, e ninguém vai falar mais desses salários atrasados, pelo menos não observando os jogadores como os mercenários, né, entre muitas aspas. Vão olhar o salário atrasado como mais um ato de heroísmo para esses jogadores que estão fazendo um trabalho muito forte desde a chegada aí do Cristiano de Souza. Muito bem, né? Com o resultado, o Santa nesse momento está na nona colocação, tá? Tá ali na porta do G8, mas
Curiosamente, o Santa pode entrar no G8 mesmo sem jogar, tá? Porque nesse momento ele tem mesmo com o adversário jogando depois, né? Porque ele tá aí com a mesma pontuação do Floresta e da Inter de Limeira. A diferença. E também do Caxias, tá? São 4 equipes com 15 pontos, mas Inter de Limeira e Floresta ainda jogam na rodada e eles têm o mesmo saldo do Santa, tá? Então, se esses times perderem, né? Eles vão ficar, obviamente, com menos 1 de saldo, pelo menos, né? Se for uma derrota pelo placar mínimo. E aí o Santa, Gabriel, entraria no G8. Tá? Então, para o Santa entrar no G8, nessa rodada a conta é o seguinte: daqui a pouco, 4 da tarde, tem Paysandu e Inter de Limeira. Se a Inter de Limeira perde por qualquer placar, o Santa Cruz já fica ali, pelo menos na 8ª colocação. Tem Floresta e Figueirense. Por exemplo, se o Figueirense vence o Floresta, também o Santa sobe uma posição, porque ultrapassaria aí o time cearense no saldo de gols. Então o Santa ainda pode subir 2 posições, né? Mas também tem que ficar de olho em Maringá e Ferroviária, que jogam na rodada, né? Jogam amanhã. Então o Santa teria que torcer para pelo menos um desses, entre Floresta e Inter de Limeira, pelo menos um deles, né? Perder o seu jogo para ele entrar no G8, e para se manter no G8, aí Maringá e Ferroviário teriam que no máximo empatar os seus jogos, porque eles têm 13 pontos. Se eles vencerem, né, o seu jogo, aí iriam a 16 e ultrapassariam o Santa Cruz no número de pontos. Mas enfim, é uma rodada que, entrando ou não no G8, Gabriel, é uma rodada bem positiva, né? De fato, o Santa tá na briga. Na pior das hipóteses, vai ficar 1 ponto do G8. Exato, rodada extremamente positiva. Eu já tava, veja, em todos os lugares que eu fiz pré-jogo de Brusque e Santa Cruz, eu apostei em vitória do Brusque. E falei muito sobre o torcedor ter que ter maturidade, jogo fora de casa, o time que ganhou todas jogando nos seus domínios. E quando você conseguir essa vitória aí fora de casa, acaba sendo muito forte para o momento, né? O Christian de Souza tem 5 partidas no comando do Santa Cruz, 3 delas fora de casa e 2 vitórias. E as 2 vitórias são sobre times do G8, né? São times aí que vão conseguindo fazer aí uma campanha melhor que o Santa Cruz, e o Santa Cruz fora de casa vai conseguindo aí bons resultados, vitórias importantes, vitórias imponentes, né? O Inter de Limeira sexto, agora o Brusque segundo colocado. Então o Santa Cruz que vai demonstrando essa força, principalmente defensiva. Você citou muito bem aí o Christian de Souza Ball, né? O Santa Cruz aí de um jeito bem peculiar. Tem algumas questões que a gente vai comentar, principalmente de escalações, de como vem a equipe, principalmente as dificuldades do setor ofensivo. O centroavante segue sendo um problema, né? Hoje foi testado o 3º centroavante já do trabalho do Cristiano de Souza titular. Já teve Thiago Marques, já teve Quirino, agora a gente tem o Heron e ninguém convence. Santa Cruz tem um problema muito sério aí com a posição de centroavante, jogadores aí não tão correspondendo, mas o Santa Cruz não tá dependendo do centroavante para fazer gol, né? Muito pelo contrário, se dependesse é morrer de fome. Na verdade, quem está fazendo aí é os jogadores de defesa. Foram 2 do Pedro Favela, artilheiro da era Christian de Souza, teve um gol do Eurico de cabeça, zagueiro, agora outro gol do Edson Miranda, outro zagueiro, inclusive bola desviada do Pedro Favela, tá? Importante demais. E aí, Fábio, indo agora para o jogo, pensando já primeiramente na escalação do Santa Cruz, eu citei o Heron, acho que o Heron é a primeira grande surpresa. A torcida do Santa Cruz rejeitou a contratação do jogador desde a chegada dele, né? Ele vinha de números baixos no Japão, mas a escalação dele me parece muito o Christian de Souza falando: eu não vou abrir mão de jogar com o centroavante, mas os que eu tenho são esses. O que eu tenho são esses aqui: o Eurico, o Thiago Marques, o Quirino e o Heron. E todos eles com fase tenebrosa. Então, se ele não vai abrir mão do centroavante, e aí, o que é que a gente faz, né? Tem que ou alguém emplacar o Santa Cruz na janela, se é que vai ter perspectiva de fazer algo na janela, já que a janela é já nas últimas rodadas da primeira fase, então só faz sentido contratar se você estiver na luta aí ou estiver no G8.
Então, talvez o Santa Cruz tenha esse problema até as últimas rodadas, ou até o técnico Cristiano de Souza abrir mão de um desses jogadores e tentar uma improvisação. E aí o resto do time é basicamente o mesmo, né? Além das óbvias mudanças ali do Gabriel Souza, substituindo o goleiro Thiago Marcos suspenso, e a volta do William Alves voltando de lesão, que entrou no lugar do Jefferson Bahia, que é um jogador bastante contestado pela torcida, então é muito normal e razoável essa escolha. Um jogador que a torcida criticou, que acabou sendo titular, Fabinho. Fabinho, acho que, cara, complicado. Hoje teve mais outra partida bem complicada, alguns lances constrangedores, alguns, inclusive, já viralizados nas redes sociais, né? No primeiro tempo, ele pega uma bola ali no meio-campo com bastante dificuldade. E aí, o curioso, né, é que a gente tem um time projetado no 4-3-3, 4-2-3-1, com o Vitinho seguindo sendo meio campo, Ronald na direita, Everaldo na esquerda e o Arão de centroavante. E logo nos primeiros minutos, assim, o Santa Cruz começa nesse esquema, mas em dado momento muda tudo. Eu acho que a primeira mudança do Cristian de Souza é tática sem mudar os jogadores. Ele puxa o Vitinho para a ponta direita, o Everaldo sai da ponta esquerda e vira um meio-campista, mas não aquele camisa 10 atrás do centroavante. Ele vira um meio-campista alinhado com o Fabinho. E aí ele sai do 4-2-3-1, vira um 4-1-4-1. E aí tem Vitinho na direita, Fabinho, Everaldo de meio-campistas e Ronald saindo do seu habitat natural na direita, indo para a esquerda, ajudando um pouco mais na marcação, conseguindo segurar mais o ímpeto do lateral do Brusque, mas ofensivamente foi quando ele mais sentiu, né? E por falar em sentir, quando ele ainda estava do lado direito, ele acabou sentindo uma lesão, a gente não sabe se ele saiu por causa disso, mas ele acabou, é uma preocupação, né? O Ronald, que é o melhor jogador do Santa Cruz, e tem essa dificuldade, como eu falei, de jogar do lado esquerdo, na direita ele rende melhor. No primeiro tempo, a gente vê o Santa Cruz aí, logo nos primeiros lances aí, as duas equipes tentando, até os 10 minutos era as duas equipes indo lá e cá. Daí em diante é só Brusque. Chute fácil para o goleiro Gabriel pegar, lance que a zaga do Santa Cruz está falhando, lance que tem rebote do Gabriel, chute de fora da área, Raimar batendo falta, tudo isso vai fazendo o Brusque chegar, mas sem muita efetividade, assim, nem muito perigo. Tem uns lances ou outros que você vê na construção parecer perigo, mas na hora de finalizar o Brusque acabou não conseguindo fazer aí, levar tanto perigo aí ao gol do Santa Cruz, mas se a gente olhar bem, os lances mais perigosos acabaram acontecendo mesmo nesse primeiro tempo. E aí o Santa Cruz termina o jogo, o primeiro tempo, né, bastante pressionado, indo num caminho aí que a gente já estava preocupado, só que o Cristian de Souza ele faz correções importantes, que é a saída do Fabinho, para a entrada do Andrei, incrivelmente Andrei, entrando e equilibrando uma partida, muito difícil a gente imaginar esse cenário, e sai um jogador, esse a gente não queria que saísse, que é o Ronald, mas ele entra aí o Marquinhos no lugar dele, o Marquinhos aí fazendo a ponta, né, jogando bem aí mais uma boa partida do Marquinhos entrando no Santa Cruz e sendo importante. O segundo tempo é um jogo mais equilibrado, o Santa Cruz consegue defender mais aí os lances, consegue levar menos perigo ao seu próprio gol e uma outra jogada dá uma estocada. Mas incrível, que foi até uma anotação que eu fiz, 20 minutos de jogo, o Santa Cruz já estava fazendo cera. Santa Cruz teve um momento ali que estava curiosamente assim, claramente parecendo querendo segurar o jogo, sabe? Querendo dar, claramente não agir. O empate tá tranquilo. O empate está tranquilo. E eu concordo, assim, eu não achava de todo mal, não. Essa filosofia do Christian, por mais que faça a TV aí ficar um pouco complicada, mas assim, no fim das contas, o Santa Cruz acabou indo para um caminho que conseguiu a vitória nesse último minuto. E aí, isso significa que o Santa Cruz já no fim do jogo estava melhorando, já estava atacando mais, mas não tinha acertado o gol do Matheus Nogueira, né?
Santa Cruz não teve aí muitas oportunidades. E aí, inclusive, é um lance do narrador da partida no esporte lá, no Sportnet, que ele fala: o Marquinhos toma uma bola, recebe um passe do Patrick Alain, um bom passe do Patrick Alain. Curiosamente, Patrick Alain entrando, né? Eu citei o Everaldo indo para o Apareceu, meio-campo, né? apareceu o Patrick Alain, e aí o Everaldo, quando ele virou meio-campista, saiu durante a partida para o lugar do Patrick Alain. Importante a entrada do Patrick Alain. Ele já para fim da partida dá um bom passe para o Marquinhos ajeita, chuta, e o goleiro faz assim, chuta quase no meio do gol, mas uma bola difícil, o goleiro vai e desvia. Nesse escanteio, vai Patrick Alain, cruza, Pedro Favela dá aquela casquinha. Então, a gente vem falando muito da E assim, o arma único do chute no Santa gol, Cruz. né, do Santa. Foi o primeiro chute no Isso. gol, né? Foi o Do primeiro jogo chute. todo, né? Não foi o primeiro. Sabe por quê? Porque teve um do Vitinho, uma cafofa, Ah, que sim. é muito fácil você esquecer. Eu entendo porque você esqueceu. Porque não levou nem perigo. Ele levou, ele puxou para o pé bom e chutou muito fraco para fora. Assim, eu acho, inclusive, que era mais difícil ele ter chutado do jeito que ele chutou do que tentar ser outra coisa. Assim, muito ruim o chute do Vitinho. Mas esse chute do Marquinhos, como a gente falou, gera o escanteio, Patrick Alain, Pedro Favela, arma perigosíssima do Santa Cruz no primeiro pau nos escanteios. 2 gols que ele fez no Santa Cruz foi nesse lance, desviando no primeiro pau, e agora um gol do Santa Cruz saindo, ele desviando no primeiro pau e o Edson Miranda partindo para completar para o gol. E, cara, muito interessante, né? O Santa Cruz demonstrando aí uma resiliência, uma força, vivendo um momento que a torcida do Santa Cruz pensou que não ia mais acontecer na temporada. E que se fosse acontecer, ia acontecer o contrário. Tal qual foi o jogo contra o Guarani. Que o Santa Cruz leva um gol no último minuto de um jogador, inclusive, que não era nem para estar na área. Jogador com menos de 1,80, que é o William Farias. Então a torcida do Santa Cruz hoje acaba dando uma virada de chave, começa aí a observar novas perspectivas, e essas novas perspectivas é o Santa Cruz olhando para o G8 e já pensando em classificação para a próxima fase. Quem tem Cristiane Souza hoje pode falar tranquilo, pode pensar em próxima fase. O cara tem 10 jogos e não perdeu nenhuma, pega Isso. o pessoal fora de casa e tá ganhando. E, ó, ele ganhou do Santa Cruz na Arena, ganhou do Brusque fora de casa, ganhou da Inter de Limeira fora de casa. E é com o Amazonas, é com o Santa Cruz, ele não se importa, ele tá ganhando jogo fora de casa, tá ganhando jogo dentro de casa. Christian de Souza virou um grande ativo do Santa Cruz nesse Campeonato Brasileiro da Série C. E o gol de bola parada, né? Outros gols também a gente já teve de bola parada. É mérito do treinador, né? Enfim, o Santa não tava com uma força nas bolas paradas com o Claudinei, né? Como demonstrou aí desde a chegada do Christian, né, Gabriel? Então, enfim, é um treinador que sabe das limitações do time e vai tentar ali aproveitar o que dá, né? Como uma bola parada, enfim. Série C é muito isso. Exato. Série C é isso. Veja como o Santa Cruz mudou, pô. A gente falou tanto aí da luta do Santa Cruz contra o rebaixamento e aí basicamente virou um time de bola parada. É um time que trava jogo. Pô, hoje travou demais o Brusque. O jogo foi feio, o jogo foi ruim. Assim, foi muita coisa assim, chato de se ver nesse jogo. E os jogos do Santa Cruz e do Cristiano Souza foram chatos, a maioria. Foram jogos ruins. Mas ele tá sabendo ganhar esses jogos ruins, esses jogos difíceis, esse não jogo, né? Esse travar para conseguir numa bola aérea, num contra-ataque, de formas diversas, conseguir sua vitória, e vai juntando aí, como eu falei, 5 partidas, 3 vitórias, 2 empates. Das 5 partidas, 3 jogos fora de casa. O único jogo em casa foi com 8 minutos de jogo, perdeu do primeiro tempo, perdeu o goleiro, levou 1-0 e conseguiu um empate. Ou seja, Sim. os contextos desses empates são favoráveis para o Santa Cruz, né? É o empate contra o Maringá, dono do melhor ataque, é o empate com 1 a menos contra a Ferroviária, e 2 vitórias enormes jogando fora de casa, que é a Inter de Limeira e contra o Brusque, né? Então é isso, muda patamar, decide jogo, já começa a pensar, né? Eu acho que é muito agora corrigir os erros básicos. Eu acho que os erros básicos são as grandes questões, que é, por exemplo, chamou muita atenção da torcida o Thiago Enes completamente recuperado e não foi nem relacionado. É o único lateral direito de todo o elenco. O Santa Cruz segue jogando com o Eurico improvisado de lateral.
Eu não reclamo dele ser mantido titular na lateral, mas eu estranho o Thiago Enes não ser relacionado. Enquanto no banco de reservas você tem o Quirino e o Thiago Marques e a gente não confia em nenhum dos dois. O Thiago Enes, pelo menos, tem alguma confiança da torcida. E essa questão da improvisação incomoda. Mas eu acho que o que mais incomoda, tirando também a questão do centroavante, o volante Fabinho. O volante Fabinho, que eu já citei aí, com muita dificuldade, sempre atrasado no lance, não faz falta, não rouba a bola. E principalmente, eu acho que eu entendi que quando mudou para o 4-1-4-1, o Cristian de Souza algumas vezes já citou, né, que o Fabinho joga melhor quando é uma trinca de meio campo, para ele fazer aí a parte mais ofensiva dessa trinca. E ele armou o time para essa forma e não deu certo de novo. Ele foi tentar ali seguir, auxiliar, né, a ponta direita, cobrir o setor do Vitinho, que virou ponta direita em dado momento do primeiro tempo, e foi assim até quase o fim da partida. A gente vê aí o Fabinho muito mal, muito mal, muito mal. Tanto que a saída dele corrige o rumo do Santa Cruz na partida. E o Andrei, né, como eu já falei, surpreendentemente virando um jogador que deu equilíbrio, um jogador que a gente não viu intensidade no Campeonato Pernambucano e está conseguindo jogar. As informações que a gente tem é que ele concorreu até o último minuto à vaga de titular contra o Fabinho, mas no fim o Christian acabou apostando no Fabinho e com o tempo ele desistiu dessa aposta e a torcida não vai dar tempo para ele, viu? Semana que vem, jogo na Arena contra o Ipiranga, Santa Cruz precisando lotar a Arena, vai ficar numa situação aí de que se Fabinho jogar, vai ficar chato pro Cristian de Souza no momento que ele tá invicto. Isso aí é o que é o mais curioso disso tudo, né? Um jogador pode mudar muito a maré da torcida em relação ao treinador. Bom, vamos falar mais desse jogo, né? Continuar falando mais, mas antes tem um recado da Carrilho Urban, que é o melhor lugar para estar e seguir em frente, tá? Com apartamentos de 2 quartos, suíte com lazer, conveniência e segurança para você e sua família. Condições imperdíveis, tá? Com unidades a partir de R$ 259 mil, zero de entrada e ITBI e registro grátis, tá? Então, documentação grátis aí para você que adquirir com a Carrilho. Você ainda escolhe onde quer morar, em um bairro planejado no centro de Paulista, a 2 minutos da Caxangá ou apenas 400 metros do Shopping Recife. É hora de você virar a chave da sua vida e escolher um Carrilho para chamar de seu. Entre em contato no WhatsApp, que é o 81 3231 1703 e fale aí com um especialista, né, da Carrilho, que vai te dar mais informações, enfim, e vai te ajudar aí a escolher um AP para chamar de seu. Carrilho Urban, tem um QR Code aí na tela, tá? Para quem quiser ir direto, só apontar a câmera do celular, mas para quem quiser anotar, né, mais tradicional, vai no 81 3231 1703. É isso, a nossa parceira aqui no 45 minutos, a construtora Carrilho. Bom, vamos aqui passar no chat. A galera que tá por aqui, né? O Marcelo Mariano, ele fala grande vitória Santa Cruzense. Também aqui o Humberto Neto, vitória para dar moral. Ganhamos do atual vice-líder invicto em casa, num campo que não é ruim, mas não é de fácil adaptação. O Darks fala gol Salvador na raça. Wilton Spencer, Biel, apostasse no Brusque. Eu acho que a maioria da torcida, inclusive eu. O BT Menezes tá falando aqui que vai ver o telecast depois, né? Porque ele tá acompanhando a Copa do Mundo, a Alemanha e Curaçao, mas lá acabou já, na 5-1 já não. Pode ficar aqui já, lá já foi decidido. O gol do Curaçao já valeu, depois do gol do Curaçao não teve mais jogo, não. E só deu a Alemanha. O Matheus Ortler fala seleção. O Renato Marinho ganhou só do Brusque 2 vezes. Eu acho que ele ganhou com o Amazonas também, né? Talvez. Acho que é isso que ele está se referindo, né? Procurando, não vi, mas é possível, né? Se foi isso mesmo do Cristian de Souza, então grande aí pro Cristian de Souza, viu? Cristian de Souza, meu caro Gabriel, que já deixa o Santa Cruz com a melhor defesa da competição. Tá? A melhor defesa do momento é do Santa Cruz, com 7 gols sofridos. A segunda menos vazada é do Guarani e do Caxias, que tomaram 8. Né? E também do Confiança, que é um time que está na zona de rebaixamento, mas toma pouco gol. Então,
a missão de tomar poucos gols, o Christian de Souza tá entregando, né? Enfim, a defesa tá sendo o melhor ataque do Santa, né? Que também, curiosamente, fez gol em todos os jogos com o Christian de Souza, né? Tem isso, né? O time tá sofrendo menos defensivamente, tá sabendo travar os adversários, né? Segurar ali. E assim, em muitos jogos o goleiro do Santa nem trabalha tanto, né? Assim, contra o Maringá, hoje, assim, trabalhou, mas enfim, não é um sufoco, enfim, enorme, né? Os adversários chegam mais porque ficam mais com a bola, mas o Santa sabe se portar defensivamente, né? E numa competição onde ter uma defesa boa é muito importante, né? O Santa, nesse momento, ser a melhor defesa do campeonato, deixa o torcedor ainda mais esperançoso de conquistar algo importante, né? A classificação e depois ali o acesso. Perfeito. No basquete o pessoal fala, né, que ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. A defesa do Santa Cruz, desde que chegou aí o Christian de Souza, vai muito nessa toada, né? Santa Cruz virou um time cascudo sob o comando do Christian de Souza, né? Sabe sofrer e sabe também não deixar sofrer. Esse é o mais interessante. Quando as outras equipes, por mais que tenham uma bola, nem sempre conseguem aí chegar com tanta contundência no ataque, porque o Christian sabe travar o jogo, seja aí com a utilização dos seus volantes, né? O Favela cresceu muito sob o comando do Christian de Souza, teve um momento que era Favela e Silva, aí foi Favela e Fabinho, já teve momentos aí do Léo Costa, Favela e Andrei e Favela, seja qual é o meio campo, é sempre travando o jogo. É sempre não deixando a equipe jogar. É sempre o Favela muito um cara aí de intensidade e que não deixa os adversários respirar, né? E aí a zaga do Santa Cruz, a gente fala tanto aí da melhor defesa, que obviamente é um número bem interessante, mas nesse período são várias contestações da torcida. Seja, como eu falei, o Eurico na lateral, que para muitos foi uma invenção, e até hoje, hoje, quando saiu a escalação, muita gente olhou, o Santa Cruz está tirando seu melhor zagueiro para transformar ele em lateral. Eu sigo achando que, por mim, está tudo bem. Enquanto estiver vencendo, não tem um problema com o Eurico na lateral. Na última partida, o Jefferson Bahia foi titular, o Jefferson Bahia extremamente contestado. Hoje, inclusive, eu acho que é a melhor zaga do Santa Cruz, tá? Os 3 melhores zagueiros são esses, é importante tê-los em campo, o Eurico, o Edson Miranda e o William Alves, que inclusive importante, e é outro, né, voltando à partida depois de ter perdido contra o Ferroviário por conta de lesão. E é isso, a defesa do Santa Cruz se encontra aí num momento iluminado. E outra coisa que você falou muito bem, né? O time está sabendo fazer gol. E é curioso, o time tem agora 9 gols. Desses 9, 7 são sob o comando do Christian. 7 gols já sob o comando do Christian, esse time aí do Santa Cruz. E justamente o lado mais contestado é o ataque. É o ataque do Santa Cruz, né? Porque poucos jogadores conseguindo fazer o melhor, né? Nem o Everaldo. Acho que o Ronald ainda aparece mais vezes, né? Desde que o Christian chegou. Mas o Everaldo, o Thiago Marques, o Heron, o Quirino, o Vitinho, que fez uma boa partida na semana passada, mas hoje voltou a ter uma partida abaixo, são jogadores que ainda não encontraram a melhor forma de jogar dentro do comando do Christian de Souza, de melhores passes, de melhores infiltrações, de jogadas mais arrumadas ali, sempre cai na questão técnica. Eu acho que o Vitinho e o centroavante, seja ele qual dos 3 for, são simbólicos nisso, de que o Santa Cruz vai colocando jogadores de intensidade de correria e de marcação. Seja eles aí para jogar de camisa 10, como é o Vitinho, seja ele do centroavante, e aí menos, quando é o caso do Thiago Marques. Mas pelo menos na bola aérea, eu acho que é isso que o Christian de Souza pensa quando vê esse jogador. Então é esse contexto. Zaga dando certo, o ataque bastante contestado pelo jogo jogado, mas tendo que ser defendido pelos números, já que o Santa Cruz marca desde que chegou o Christian de Souza aí para comandar a equipe. Opa, tá no mudo, Fábio. E pensando mais na frente, né, Gabriel? Enfim, a janela vai abrir, né? Pouco menos aí de um mês, né, para a janela finalmente abrir. O Santa tem condição de trazer reforços? Financeiramente não tá pagando nem quem tá lá. E aí, como faz? Assim, a sensação que passa é que pro quadrangular vai precisar de um pouco mais.
Quando você pegar ali só times que vão brigar pelo acesso, times que vão investir nessa próxima janela, me parece que se o Santa manter esse elenco sem reforços, assim, pode subir, enfim, se conseguir manter esse 1-0, empatar, enfim. Mas me parece que vai precisar de um pouco mais para ter mais chance realmente de subir, né? Não depender só ali de tudo dar certo, né? Então, como vem sendo o trabalho do Santa aí na janela? Tem especulação ou vai com isso mesmo? Não tem dinheiro para contratar ninguém, seja o que Deus quiser? E aí, qual a Nos, perspectiva do Santa na janela? nos últimos dias, o único jogador especulado no Santa Cruz foi aquele volante Gimenez, que estava no Amazonas, saiu, e ele Sim, já até arrumou outro time, acho que na Série B mesmo, América acho que foi Mineiro. o América, exatamente. Foi o único jogador especulado, porque já, obviamente, já trabalhou com o Cristian de Souza e joga numa posição ali que o Santa Cruz está precisando de jogador. Mas sim, o Santa Cruz precisa de reforços, porém eu não vejo esse time contratando. Assim, a crise financeira é muito forte, é um momento terrível financeiro do Santa Cruz. A menos que exista algum aporte misterioso dos futuros novos investidores, eu não vejo perspectiva de novas contratações. E veja, o Santa Cruz precisa de um centroavante. Eu acho que Série C é muito goleiro e centroavante, a gente diz muito isso, né? Você tem um goleiro aí que garanta segurar as pontas e um centroavante que vai fazer seus golzinhos, acaba ajudando. O goleiro, por mais que assim o Thiago Coelho tenha ido mal na última partida por conta da expulsão, ele fez uma boa Série C ano passado e para mim ele ainda é melhor do que o Gabriel Souza. Inclusive, para mim, a percepção é que temos dois goleiros confiáveis para disputa. Então, temos os goleiros, mas ainda estamos sem um centroavante. Não sei que perspectiva, é sempre uma contratação cara. O Santa Cruz não só é caro para contratar, o Santa Cruz tem três centroavantes que acaba sendo caro. Thiago Marques foi um dos artilheiros do ano passado, o Quirino, que é um jogador muito caro, e o Aron, que é mais barato que esses outros dois, mas ainda assim não é barato tê-lo no elenco se a gente pensar o que ele entrega. E então, para você conseguir contratar alguém, primeiro algum desses daí tem que ir embora. Não sei quem. Não sei quem, não sei nem se é viável dentro de Santa Cruz, principalmente pelo quanto de salário você está devendo, né? Você vai dizer, não, tô querendo que tu vá embora, abre mão de duas coisas. O cara com 3 meses de direito de imagem atrasado, com 13º do ano passado atrasado, com férias do ano passado atrasado, tudo isso aí complicando demais a vida do Santa Cruz. Mas é isso, precisa de contratar, precisa de centroavante, precisa de um segundo volante, precisa talvez de mais um zagueiro confiável, e eu acho que dá para parar por aí, porque eu acho que até meio campo eu ficaria tranquilo com o Patrick Alain e o Vitinho, se o Patrick Alain for mais utilizado, obviamente. Eu conseguiria ficar tranquilo. Mas o centroavante eu acho muito necessário o Santa Cruz contratar aí para a janela, caso esteja brigando aí para o acesso. Muito bem, vamos pro campinho, mas antes, a gente tem um recado do Vini Júnior da Bet Nacional. Ensinamentos do Vini Sênior. Se há muita ventania, busca a calmaria. A pausa tem poder. Quem aposta precisa saber a hora de fazer uma pausa. Por isso Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional, você pode parar por um tempo ou se excluir se não estiver se divertindo. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Tá aí, recado da Bet Nacional, nossa parceira, sempre lembrando que a aposta é para você que é maior de 18 anos e a aposta é entretenimento, não é investimento. Jogue sempre com responsabilidade. Bom, vamos para o campinho. O nosso querido Alan Roberto vai colocar na tela, né, os jogadores que entraram em campo pelo Santa. Vamos começar pelo Gabriel, né? Substituiu hoje o Thiago Coelho e foi bem, né? Gabriel, seu xará. Foi bem, fez boas defesas, conseguiu aí ter momentos importantes, deu segurança, foi tranquilo, não teve nervosismo, segue errando bola com o pé, ele tem uma dificuldade clara ali de repor o jogo com os pés, preocupante, alguns lances até bizarros dele com o pé. Eu quase daria um bom jogo para ele, mas vai por razoável de goleiro por causa de alguns lances desse aí de reposição de bola que preocupa, mas assim,
seguro, tá? O Santa Cruz tem um goleiro extremamente confiável no seu banco de reservas. Eu ainda sigo achando que o Thiago Coelho é mantido aí do titular tranquilo, amarelo de goleiro pro Gabriel Souza. Bom, tivemos a volta do William Alves hoje. Como foi o veterano? Cara, o William Alves fez uma boa partida, pode ir pro Verdinho para ele. Um retorno aí bem seguro, tirando muitas bolas aéreas. A dupla de zaga aí do Santa Cruz foi bem. O William Alves ele só não até não vai por um patamar mais, porque de fato o Edson Miranda foi um jogador melhor que ele na partida. Mas o William Alves aí, muito bem na bola parada, muito bem na bola aérea, na verdade, e sendo importante para o Santa Cruz. Gostei da partida aí do veterano. Edson Miranda, autor do gol. Edson Miranda, muito bem, salvando bolas defensivas importantes, fazendo o gol da vitória, sendo um cara aí fundamental nessa vitória do Santa Cruz na partida de hoje, grande partida dele, vai se consolidando aí como os 3 melhores zagueiros do Santa Cruz possíveis, são esses aí, o Edson Miranda, o William Alves e o Eurico. Então, gosto demais aí da partida do Edson Miranda de hoje. Bom, partindo para as laterais, o Eurico ali, né? Um zagueiro lateral ali, fazendo, enfim, improvisado. E o Alex Juan, né? Que jogou hoje. O Zé Mário acabou ficando no banco. Vamos lá, o Eurico achou uma boa partida. Como eu falei já, a torcida tem um incômodo dele ser utilizado na lateral, porque às vezes o Cristo ele gosta de fazer as mudanças táticas sem mudar alguns jogadores, né? E o Eurico ele traz muito essa possibilidade de dado momento ser lateral, dado momento fecha mais zagueiro, e assim ele vai sendo aí um jogador importante que é um cara que se sacrifica pelo time e vem dando certo esse sacrifício dele, muito importante. Eu já tive muitas críticas ao jogador, mas desde a chegada do Cristian de Souza eu não tenho nada para falar do Eurico. Na verdade, eu só tenho o que elogiar. Boa partida do Eurico hoje aí pelo Santa Cruz. Na lateral esquerda, o Alex Juan, eu considero que ele fez uma partida melhor do que as últimas do Zé Mário, mas também, assim, nada que deixa a gente muito. Meu Deus, que grande partida do Alex Juan. Na última partida, ele pelo menos tinha deixado a assistência do gol do Eurico. Hoje ele não deixou assistência, mas foi bem ok. Foi o lateral bem nota 5, então vai para o razoável para o Alex Juan. Tudo bem, então defesa avaliada do Santa. Vamos para a dupla de volantes, né? Fabinho e Favela, Pedro Favela. Vamos lá. Fabinho, partida grotesca, muito mal, assim, muito abaixo. Essa foi a pior partida dele. E veja, ele tem partidas muito ruins. Muito ruim mesmo. Assim, o Fabinho, é difícil lembrar partidas ok do Fabinho. Não é nem partidas boas, partidas ok. Mas hoje foi a pior de todas. Assim, muito ruim, muito ruim. Tanto que o Cristian de Souza precisa, no segundo tempo, correr para mudar e tentar dar um equilíbrio na equipe. E para um jogador que, pô, até outro dia a gente não sabia nem se ia ter condição de entrar em campo. O Andrei, que era um jogador que a gente não sabia se tinha condição de entrar em campo, se demonstra assim, muito mais um jogador de Série C hoje do que o Fabinho, assim, muito mal, assim, cada vez que ele entra em campo demonstra porque as dúvidas da torcida quando ele é contratado, tá? Se a torcida olhava para ele, não entendia nada, ele já tinha ido mal no Retrô. Anteriormente, na saída dele do esporte, ele também já não vivia a melhor fase. E aí chega no Santa Cruz e consegue ser pior do que nessas 2 fases que eu citei. Fabinho, muito mal mesmo. Pedro Favela. Gostei demais da partida do Pedro Favela. Para mim, aí é o melhor meio-campista do Santa Cruz na temporada. É o melhor meio-campista do Santa Cruz no recorte Cristian de Souza. E ele cresceu com o Cristian de Souza, porque ele é um jogador que ele tem uma dificuldade muito grande no passe. Hoje, inclusive, ele demonstrou essa dificuldade que ele tem no passe. Mas ele já melhorou essa dificuldade que ele tem no passe. Assim, desde que o Cristian de Souza chegou, ele armou um esquema que o Favela vem errando um pouco menos de passes. Mas, assim, vamos lá, tá acontecendo. Mas na marcação, na intensidade, na bola aérea, na briga, na tomada de bola, antecipação, tudo isso tá bem, viu? O Pedro Favela tá conseguindo aí ser um jogador importante do Santa Cruz
Boa partida, vai o verdinho claro ali pro Pedro Favela. Boa partida do meio-campista do volante do Santa Cruz. Vitinho. Vitinho, o Vitinho já foi mais abaixo. Curioso aí que o Vitinho, né, ele começa a partida como o camisa 10, como meio-campista, e aí quando o Christian de Souza percebe aí que precisa fazer ajustes táticos para tentar melhorar a equipe, ele traz o Vitinho para a ponta direita. Seja de 10, seja de ponta direita, foi uma partida ruim. Vai o laranja para o Vitinho, não gostei, a torcida está perdendo a paciência. O chute dele foi muito ruim, o chute que ele tentou, o único chute, mas muita dificuldade de condução, de passe. Ele é um jogador de muita correria, mas para sua principal função, que é armar a equipe, ele não convence. Ele teve uma boa partida contra a Ferroviária, com Santa Cruz com a menos, mas na partida de hoje contra o Brusque, eu não sei se ele sentiu a questão do sintético ou qualquer outra coisa, mas foi mal aí a partida, essa ruim a partida do Vitinho. Muito bem, Ronald e Everaldo nas pontas. Vamos lá, Ronald e Everaldo nas pontas. O Ronald acabou sendo sacrificado ali em algum momento no primeiro tempo, porque ele sai do seu habitat natural, que é a ponta direita, e vai para a ponta esquerda, mas ele já tinha sentido, não sei se ele mudou justamente porque foi um momento que ele sentiu. O segundo tempo ele é substituído pelo Marquinhos. Acabou que, vamos lá, eu acho que dá para botar tranquilamente uma partida ruim do Ronald, talvez tenha sido a pior partida dele sob o comando do Santa Cruz, mas assim, maturidade para ver essa partida ruim, assim, acontece, que talvez o gramado sintético também tenha atrapalhado aí a vida do Ronald. Então o laranjinha aí para ele tá bem entregue, e a gente sabe ainda a importância do jogador para esse elenco do Tricolor. O Everaldo, né? Everaldo Vamos lá, agora. o Everaldo é razoável, vai para o amarelo, razoável para o Everaldo. Ele teve um momento ali, quando ele foi para o meio campo, ele deu uma pifada ali no Vitinho, que não conseguiu chutar, mas se ele tivesse um pouco mais de malícia e um pouco mais de força física, talvez ele tivesse conseguido um chute e um lance de perigo para o Santa Cruz. Ou seja, é uma experimentação aí válida do Christian de Souza, do Everaldo, indo mais para o meio, tentando, inclusive, se sacrificando, né? Porque ele, como eu falei, ele teve momentos ali ficando na mesma linha do Fabinho. Isso daí, para mim, ele se sacrificando, correndo demais, acabou saindo ainda no começo do segundo tempo para a entrada do Patrick Alain. Enquanto teve em campo, ele tentou, se esforçou, ainda é abaixo do jogador, do nome que ele tem, do salário que ele recebe, mas não chega a ser uma partida ruim. Esse razoável está de bom tamanho para Everaldo. Bom, para fechar, o Heron, que teve a chance hoje, né? O Christian de Souza tá tentando, né? Ver se alguém aí faz um gol, retoma a confiança, mas tá difícil, né? Exato. Eu acho que talvez o Heron tenha feito a melhor partida de um centroavante sob o comando do Christian de Souza. E ainda assim é uma partida ruim, para você ver o tamanho do problema. Porque, assim, a gente pensa sempre no centroavante aí, a questão dos gols, e aí mesmo quando não faz os gols, se sabe fazer um pivô, se tem uma boa retenção da bola, se aparece bem no lance aéreo, se aparece com velocidade. O Heron, ele não cabe em nenhum desses tópicos que eu citei. Ele não aparece bem em nenhum desses tópicos que eu citei. Hoje ele pareceu menos pior do que ele foi nas partidas anteriores, entrando no segundo tempo. Ele era sempre um jogador aí de poucos minutos. Então eu acho que a utilização dele foi o Christian de Souza tentando... vou tentar mais uma possibilidade. E eu não acharia estranho nem maluquice se ele insistisse no Heron para a próxima partida jogando em casa. Então vai o laranja para ele, partida ruim, mas uma partida ruim é melhor do que as últimas partidas dos outros centroavantes do Santa Cruz, o que isso aí é bastante preocupante. Muito bem, vamos para os jogadores que entraram, né? Tivemos aí Zé Mário, Andrei, Marquinhos, Patrick Alain e Thiago Marques. Quem foi o melhor dessa turma aí, Gabriel? Vamos lá. Eu acho que talvez o melhor dessa turma aí tenha sido o Andrei. Ele acabou dando aí uma equilibrada no setor do meio campo, melhorou os passes. Claramente tem um patamar físico abaixo, em alguns lances dava para perceber algumas dificuldades dele, mas como eu falei, ainda assim com essas dificuldades é melhor do que o Fabinho. Então acho que o verde ali tá de bom tamanho pro Andrei.
Para a gente até dinâmica aí nesses substitutos, vai no razoável para o Zé Mário. Entrou ali, eu acho que seguiu no ritmo Alex Juan, mas não ganhando o espaço. Então, amarelo para o Zé Mário. Amarelo para o Patrick Alan também. Gostei, eu acho que os passes dele, assim, foi O escanteio foi ele, né? O cruzamento do escanteio foi ele. O cruzamento foi. Não deve ser considerado assistência por causa do desvio do Favela, mas assim, importantíssimo no lance do cruzamento para acertar aí o nosso jogador do primeiro pau. E o Marquinhos também vai no razoável, mas com a menção honrosa, porque o escanteio só sai quando ele dá aquele chute, né? Ou então ele dá um chute forte, o goleiro desvia, escanteio, Santa Cruz aí acaba fazendo gol no último minuto, derradeiro. Inclusive, né, pode botar a estrelinha de melhor em campo para Edson Miranda, que estrela do jogador. Isso, jogou bem, fez o gol, melhor em campo aí pro Edson Miranda. Vamos já colocar a estrelinha. E para o grande Christian de Souza. Grande Christian de Souza. E que pese a gente reclamar do Fabinho, que tem a questão com o Eurico na lateral, que tem a questão dos centroavantes. Ele não perde, ele se recusa a perder no Campeonato Brasileiro da Série C de 2026 e ele mudou a perspectiva do Santa Cruz, botou o Santa Cruz de volta para olhar as coisas da grandeza do tamanho do clube, né? A gente sabe como é difícil sair da Série D e na primeira temporada na Série C, né? Tem as dificuldades, por mais que seja um time maior, que tenha dinheiro, ou não que o Santa Cruz tenha dinheiro, né? Mas assim, vai ter um orçamento teoricamente mais forte para contratar alguns jogadores. E nesse sentido, o Christian de Souza aí conseguiu equilibrar todas as questões do Santa Cruz, num time em crise que sofria muitos gols e não fazia nenhum. Agora marca todos os jogos, tem partidas fora de casa como a de hoje, que passa sem sofrer gol. Então, para mim, vai muito bem para o Christian de Souza. E o nome desse Campeonato Brasileiro da Série C. Eu acho que o Nenê, né, é artilheiro, mas o Botafogo da Paraíba tem muito. Para mim, o cara dessa competição é Christian de Souza, tá? Ainda não vi o jogador. Para mim, não tem destaque maior do que Christian de Souza na competição. Pois é, eu também acho. Eu acho que sem ele, eu acho que o Santa estaria na parte de baixo, viu? Assim, foi um cara que chegou a entender o contexto, né? Assim, ele entendeu muito rápido o que é o time, o que precisava. Enfim, claro que o estilo dele já ajuda, né, para esse momento do Santa. Mas foi um cara que, enfim, ele podia, tô treinando o Santa, vou ser mais ofensivo. Não, eu vou pontuar, eu vou querer vencer, é o que dá, não adianta na Série C, né, na Série C em geral, ainda mais com esse elenco do Santa, você querer jogar bonito, querer jogar pra frente, enfim, não dá pra fazer isso, né, então acho que ele tem muito mérito, tá, nessa arrancada do Santa aí, eu acho que sem ele, dificilmente o Santa estaria brigando pelo G8 como está hoje, tá, então... grande trabalho aí do Christian de Souza, que segue invicto, né, na Série C, não perdeu com o Amazonas que só foi ganhar agora, né, ganhou do Anápolis, Lanterna, sem ele não tinha ganhado mais nenhum jogo, venceu o Lanterna nessa rodada, e aí vence o Brusque jogando fora de casa, um grande resultado aí pro grande Christian de Souza. Chamei ele aqui para alguma live, ele é muito acessível, viu? Vou chamar aqui para alguma entrevista, uma live, aqui para participar com a gente no 45 minutos. Cara que treinou aqui o Belo, né? Treinou o Belo, enfim, tive contato próximo com ele aqui, um cara que eu mantenho contato até hoje, então vou convidá-lo, tá? Qualquer dia para ele aparecer aqui. Quero muito. No 45 minutos. Aí eu deixo para você fazer a entrevista, viu, Gabriel? Sou fã da rede social do Christian de Souza, acompanho, gosto muito que ele bota sempre lá, vamos atracar mais uma, virou o bordão dele, a torcida abraçou, vamos atracar mais uma. O assado para os guri, e tá aí o Christian de Souza vai conquistando aí, mesmo aí os seus detratores no meio da torcida estão dando o braço a torcer, tá? Hoje eu vi muita gente que antes da partida reclamou, acabou a partida e disse, rapaz, esse cara aí tá compacto, viu? Tá compacto, porque essa vitória hoje foi muito forte. É isso, né? Grande resultado do Santa, né? Que vai aguardar os próximos resultados da rodada para saber se entra ou não no G8. Mas fato é que vai estar próximo aí da zona de classificação. E o próximo jogo do Santa, deixa eu
Deixa eu ver aqui, vai ser em casa, né? Jogo isso, em Ipiranga casa na contra o Arena. Ipiranga, que vai jogar contra o Botafogo na segunda-feira, mas vem de 4 derrotas seguidas o Ipiranga, tá? Então é um time que vem mal, né? Talvez se recupere, né? Como o Botafogo também não tá muito bem, talvez o Ipiranga vença. Até acho que é favorito, tá? Enfim, o Botafogo tá bem mal. Quando é esse jogo? É segunda de noite. Segunda noite lá em Erechim. Nenê joga? Tem perspectiva? Cara, eu do Nenê espero que jogar? ele jogue, né? Eu espero que ele não esteja comentando na Cazé TV, né? Ele Enfim. comenta, eu acho que eu ouvi alguém eu não teve um jogo agora esses dias que eu ouvi alguém falando garotinho, garotinho. Eu não tava vendo a TV, mas eu imaginei logo que fosse Nenê falando Ele isso. comentou Suíça e Catar na Cazé Eita, TV. então foi isso mesmo. Então foi esse jogo que eu Assim, a vi. informação que tem é que ele vai pro jogo, tá? Ele Boa, viajou importante. depois da transmissão, ele se juntou à delegação até Erechim e vai pro jogo. Nenê, inclusive, é artilheiro da Série C. Artilheiro, 5 gols. Com 5 gols. E é um jogo, o 16º com 10 contra o 17º com 9, né? Tem esse jogo aí que vai fechar a rodada. E aí o Santa, obviamente, vai ficar de olho nesse jogo, já que é o próximo adversário da equipe. Bom, é isso, tá? Valeu aqui. Deixa eu ver aqui. Tem o Oswaldo Magno, está me cornetando aqui. Né? Ele fala que eu falo com desdém do Santas. Pô, será? Eu não acho não, viu? E ele fala, conduz a live com imparcialidade, cidadão. Tá bom, porra. obrigado, viu, Oswaldo Magno, pela sua mensagem. Vou tentar, viu? Vou me esforçar. Muito obrigado pela mensagem. E o Rob Soltero fala que eu falo do Botafogo como uma seleção. Tem um tom de superioridade. Cara, assista 90 Minutos de Belo, que é o meu canal sobre Botafogo. Isso. Irmão, que eu desço o cacete no Botafogo, você não tem ideia. Então, se você acha que eu acho o Botafogo uma seleção, 90 Minutos de Belo, tá? Procura aí, você vai ver que se tem uma coisa que eu não passo a mão é no Botafogo, viu? Que eu acho... Pra falar, viu, Fábio? Eu assisto o seu canal, os seus vídeos, e no grupo do Beberibe, o canal do Santa Cruz que eu faço parte também, a gente vive mandando seus vídeos lá no grupo e comentando aí as suas percepções sobre essa equipe. Todo mundo gosta muito dessas análises do Botafogo, que é diferente dessa percepção aí, que ele acha que você acha que o Botafogo é uma seleção, né? Se tem uma coisa... Talvez a seleção de Curaçao. Talvez eu acho que o Botafogo tá mais perto da seleção de Curaçao do que de uma seleção... Se a gente pegar a Copa do Mundo, o Botafogo parece algumas seleções, tá? Aí você tá correto, viu, meu caro Rob Sotero? Bom, mas é isso, meu querido Gabriel, grande abraço pra você, abraço pra galera aqui também, pra galera que me cornetou também, valeu. O Thomas Lins, me defendendo, ó, o Fábio é a maior gente boa, valeu, Thomas, boa. Finalmente um elogio aqui. Bom, é isso, então missão cumprida, né, mais alguma coisa, Gabriel? Perspectiva aí, né, o jogo já é no próximo final de semana, que dia mesmo o jogo do Santa? Vai ser no domingo? Eu acho que é sábado, 19 horas, deixa eu só confirmar deixa aqui. Eu ver... Dia 20 é sábado. Sábado, isso. 7 da noite na Arena. Perfeito, é isso, expectativa de muita gente, o horário não é bom, 19 horas, porque a Arena é um lugar difícil, mas, enfim, a expectativa é grande público, ajuda aí para poder conseguir pagar os salários atrasados com essa renda, o Santa Cruz aí num momento positivo na temporada, então dos poucos momentos que a gente tem positivo, tem que aproveitar, live que volta a ser leve, né, a gente vai ver, difícil a gente falar do Santa Cruz com leveza na temporada, a gente vive um bom momento, então felicidades aí, vamos ficar de olho, Santa Cruz aí, semana importantíssima para encarar o Ipiranga na semana que vem, já em outra perspectiva, valeu Fábio, valeu Alan e todos os nossos amigos no chat. Valeu, galera. Não deixa o like, tá? Mostra a força aí da torcida do Santa. Compartilha esse conteúdo nos grupos aí de parentes e amigos torcedores aí do Tricolor. Enfim, nos ajude, hype. A gente tá próximo, inclusive, da marca de 150 mil inscritos, tá? Nem sei se atingiu, tá? A Copa do Mundo começando, enfim, novos conteúdos. Talvez a gente esteja muito perto aí. Mas 149 mil, tá? Estamos bem próximos aí da marca dos 150 mil. Quem sabe já na semana que vem a gente atinge esse número, né, para mostrar a força da mídia independente, da mídia nordestina, tratando o futebol da nossa região da maneira que ele merece. Valeu, Gabriel, valeu, Alan, valeu para todo mundo, ótima semana, até a próxima.